da maximização dos lucros no processo produtivo das escolas. Você contrata os professores, né? Dá salários baixos, né? Não é verdade? E cobra mensalidades elevadas. Naturalmente, isso permite lucros maiores aos acionistas que estão lá nos Estados Unidos, não sei onde, não tem o menor interesse no processo de formação educacional ou cultural da sociedade brasileira. Eu acho que caberia uma legislação, né? Isso cabe ao Congresso Nacional, caberia uma legislação que disciplinasse esse tipo de investimento, né? Naturalmente que teria enorme oposição da bancada dos donos de colégios, né? Não tem a menor dúvida. O que eles constroem são mantenedoras eles constroem mantenedoras, um outro CNPJ, meio que terceirizam a gestão do CNPJ das universidades. Se quiser o detalhe, eu não conheço, mas o fato que eu conheço é isso, que há ações em bolsa, né? Há ações na bolsa. E na bolsa as pessoas podem comprar ações. Isso pode ser comprado por estrangeiros. Né? Agora, como é que eles fazem lá, o truque que fazem mantenedoras? Aí eu não conheço, não posso fazer um comentário que não fez, mas eu acho que tanto no caso da saúde como da educação, caberia uma legislação específica, né? Porque, inclusive, de um ponto de vista do balanço de pagamentos, é uma questão grave, porque você tem uma geração de lucros, mas não tem geração de divisas, e os lucros são mandados para o exterior, né? Então isso é uma coisa grave, né? Eu acho que é uma coisa importante estudar. Aí tem que ser feito um estudo, naturalmente, com a situação atual, que eu não conheço em detalhe, mas o resumo é esse, é que você transformou a educação como sendo mais um negócio, assim como a saúde. A saúde é mais um negócio, né? É verdade. Então é grave, né? É extremamente grave, né? Você tem só no Rio de Janeiro, 70% da população não tem acesso à rede de esgoto. 70% da população. Então, todas as estratégias de saúde, elas são direcionadas para a medicina curativa e não para a medicina preventiva, que reduziria muito os lucros dos hospitais, dos médicos, dos produtores de medicamentos, não é óbvio. Se a criança não tem diarreia, não toma remédio, né? Não é verdade? Mas você tem isso, então você tem uma... Eu não vou entrar nesse aspecto, que é muito delicado, né? É muito delicado. Mas o fato é esse, que há uma ênfase na medicina curativa. Eu não vou dizer isso, que depois fica lá na internet, aí rodando aí que eu disse, que eu não disse. Esse é um tema grande, mas o fato é esse, é que a ênfase na medicina curativa, ela leva a aquisição de equipamentos extremamente sofisticados, a medicamentos extremamente sofisticados, quando muitos desses medicamentos talvez não fossem necessários se você tivesse um programa de saneamento básico correto, né? De fornecimento de água, principalmente as comunidades carentes, que são as principais vítimas, né? Nas comunidades de maior nível de renda nas cidades têm acesso a esgoto, acesso a água, e assim é nas comunidades carentes que não há esse acesso, né? Mas enfim, então porque também se tem uma visão negocial, entendeu? Aí, meu caro, aí, né? Quanto mais remédio, melhor, né? Qual era a outra pergunta? Ciências Sem Fronteiras, embaixador. Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras. Vamos lá por partes, né? Digamos, o que eu acho interessante nesse tipo de situação é que dizem o seguinte: não, é preciso formar as pessoas e as empresas
a relação entre as empresas e universidades não é adequada e tudo. É um absurdo isso, né? Pelo seguinte, porque as empresas sabem o endereço das universidades. Se elas não usam as universidades para os seus programas, é porque não há interesse. Simplesmente. 2. Ciência é uma coisa, tecnologia é outra. Né? Vamos separar. Né? Ciência, tudo, conhecimento das leis da natureza, física, química, isso é uma coisa. Tecnologia é algo diferente. Né? Se a ideia é de que a ciência vai gerar a tecnologia, é um equívoco. É um equívoco. É um grande equívoco. Né? Não é através da ciência, são atividades diferentes, a tecnologia é gerada nos laboratórios das empresas, é um método totalmente diferente. E os objetivos são diferentes. Não que não sejam meritórios, né? Você descobrir leis da natureza e assim por diante, mas é diferente. Né? É muito diferente. Então, o que pode ocorrer é que as pessoas vão ao exterior, voltem ao Brasil e a situação permaneça a mesma, porque, digamos, não é necessário para uma empresa empregar um físico de elevado nível teórico, compreendeu? Se ele foi lá, aprendeu a física, então isso não é na empresa esse interesse. Não é assim. Entende? Os problemas tecnológicos têm a ver com os métodos de produção. O desenvolvimento tecnológico ele busca reduzir custos de produção, basicamente. Né? Você vai lá e desenvolve máquinas, aperfeiçoa máquinas para reduzir custos. Custos que podem ser a redução do número de operários ou a redução dos insumos. Então, basicamente, em resumo, é isso. Então, todo o esforço da tecnologia da informação, essa coisa, esse troço, em geral, reduz a mão de obra. Né? Porque você transfere para os computadores uma série de tarefas que eram feitas por operários. Está certo, não tem nada aí. Torna mais eficiente as operações e assim por diante. Né? Mas não são científicas essas operações. Não é que o conhecimento científico não seja útil ao desenvolvimento tecnológico, ele é útil, mas ele não é diretamente útil. Isso é uma questão mais ampla, que né? Não sei se seria o caso aqui de procurar desenvolver mais. Né? Mas o fato é assim, que são atividades diferentes. A atividade do engenheiro, do tecnólogo é diferente da atividade do cientista. O cientista é algo diferente. Não é que seja melhor nem pior, não, é outra atividade. O cientista está lá, estudando matemática avançada, né? Aquilo ali não tem uma aplicação imediata na engenharia. Né? Não tem aplicação imediata na engenharia, nem na biologia. Tem uma aplicação, digamos, derivada, né? Derivada, porque aquele estoque de conhecimento certo para resolver problemas tecnológicos. Mas não é dentro da universidade que se resolve o problema tecnológico, não é. Então, de meios agora. Até gostaria, antes fazer uma pergunta, então, já tocando nesse assunto, como é que fica, então, a transferência de tecnologia, né? A garantia da transferência de tecnologia? Não se garante? Não tem como transferir? Não existe? Ela é acessível nos livros. Até a tecnologia de fabricação de armas nucleares é acessível na internet, por exemplo, no YouTube. Está tudo lá. O problema é que uma coisa é você ter o conhecimento da tecnologia, outra coisa é você ter a capacidade de utilizar. E para isso você precisa do equipamento de toda a natureza. Né? Então você pode ler no livro como é que se produz aço. Você vai lá ler ali e tal, quais são as características da produção do aço. Então você não é capaz de produzir o aço, porque depende dos equipamentos
altamente sofisticados, depende de uma indústria de bens de capital, daí a importância de ter uma indústria de bens de capital no país. Depois não há uma transferência de tecnologia, a empresa há várias hipóteses. Primeiro tem o que é patenteado. Patenteado é patenteado, você pode adquirir. Se a empresa quiser vender a utilização da patente, se quiser vender, né? E você tem um segredo industrial, aquilo que as empresas nem patenteiam. E mantém o segredo, porque elas têm medo de, ao patentear, se tornar acessível aos concorrentes. Que para registrar a patente é necessário revelar determinadas características do processo. Então eles têm receio de que... Então nem patenteiam, não. Nem patenteiam. A empresa guarda aquilo com grande reserva. Ninguém está afim de transferir tecnologia, porque a tecnologia é a capacidade de competir. Né? Mas a tecnologia está embutida dentro das máquinas. E também no conhecimento dos engenheiros. Mas os engenheiros sem máquina não fazem muita coisa, não. Assim como as máquinas sem engenheiro também não fazem muita coisa. Né? Não é verdade? Então é uma interação. Né? Mas é indispensável ter a máquina, porque o produto final da tecnologia são bens físicos. Imagina a tecnologia da informação. A tecnologia da informação é apenas um método, né? De arquivamento de dados e processamento de dados, de adaptação desses métodos a máquinas, chamado controle numérico. Nem sei se vocês chamam controle numérico, antigamente chamava controle numérico. Né? Você programa as máquinas, né? Através de microprocessadores, onde estão armazenadas as informações. Mas para fazer aquele chip, você exige uma capacidade tecnológica extraordinária. Uma capacidade tecnológica e física das instalações extraordinária. Não é uma coisa banal. Eu não fabrico um chip assim, não. Dentro do chip estão as instruções dos programadores, mas aquilo corresponde a uma coisa física. Aquela instrução que o programador, ele faz, eu não sei direito, ele faz um desenho, né, que aquilo depois é impresso na chapa de... Né? Então ele passa aquelas instruções para dentro do chip, mas isso é feito fisicamente, no sentido de uma máquina que faz as questões de borracha, faz os microchips. Né? Então não existe uma transferência, não, vamos transferir, você pode até transferir o conhecimento, né? Quer dizer, mas está nos livros, quando não está oculto, né? Mas o conhecimento né? Você está nos bancos de patentes. No banco de patentes tem muitas informações sobre os processos para poder registrar a patente. Mas isso não significa que você vai poder fazer aquilo. Né? É como eu, por exemplo, se eu pegar um manual de costura, eu leio lá como é que faz, lá, roupa e tal, né? Agora, se eu não tiver uma máquina de costura e não souber utilizar a máquina, tem que ter a máquina de costura e tem que saber utilizar a máquina de costura para poder, então, de posse daquele conhecimento. Né? Claro, se eu também não tiver o conhecimento, não adianta ter a máquina. É algo que você tem o conhecimento que está nas pessoas, mas você tem a máquina também. A lei de mídia. Estamos na mídia. Lei de meios, a sua opinião. Minha opinião sobre a lei de meios é o seguinte, eu não conheço os detalhes da lei de meios, né? Nem sei se já há uma lei de meios no Congresso, acho que não. Não, há ideias, né? Tem um projeto de iniciativa popular aí. Então você tem alguns princípios básicos, né? E o princípio básico é que não há censura. Não é questão de censura. Ninguém vai censurar as opiniões das pessoas, porque há uma democratização da informação. Né? Quer dizer, a possibilidade de ter um número maior, digamos, de meios de comunicação e, ao mesmo tempo, que eles não estejam interligados.
né? Quer dizer, jornais, revistas, rádios, televisões, assim por diante. Né? Então isso é um princípio básico. Outro princípio é a propriedade de meios de comunicação por políticos, né? Que eu acho uma coisa meio complicada. Né? Você não pode, por uma pessoa ser político, e talvez você não possa, na legislação, impedir que ele tenha uma atividade comercial. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito complicada. Né? Então, naturalmente, é extremamente vantajoso para as pessoas que exercem atividade política se eles têm o meio de comunicação, que é uma concessão pública. Né? Talvez, na hora da concessão pública, se possa estabelecer certas condições sobre o tipo de atividade. Né? É verdade? Ou, digamos, se o sujeito tem a concessão da rádio, é eleito e depois é obrigado a se desfazer da concessão da rádio. Algo nesse sentido, talvez, pudesse ser imaginado. Mas todo o problema desse debate é a questão que é a democratização. Não há censura, não há nada disso. Não se trata de controlar o conteúdo do que as pessoas... Aliás, é tudo uma mentira. Mentira. Não tem liberdade de expressão para os donos dos jornais. Não tem liberdade de expressão para nenhum dos senhores aqui, não. Isso é besteira. Não, liberdade de expressão, bobagem. Quem tem liberdade de expressão no Brasil